Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 13, nós vamos ler apenas o verso de número 4, que diz assim: Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Sabemos que João, ao decorrer de todo o seu Evangelho, ele vem demonstrando ao decorrer de suas páginas que Jesus não era só um homem, mas que Jesus era o próprio Deus. Ele já inicia o seu evangelho indo muito além do que os outros evangelistas foram. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas começam seus evangelhos mostrando a árvore genealógica de Jesus e mostrando o Jesus filho de Maria e José, o Jesus carpinteiro, João ele vai muito além do nascimento físico de Jesus, indo até mesmo ao princípio, começando o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, que o Verbo estava com Deus e que o Verbo era o próprio Deus. No versículo de número 14 de João capítulo 1, João escreve que o Verbo andou entre nós e que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E em cada capítulo, então, João vem demonstrando a divindade de Jesus. E à altura do capítulo de número 13, os discípulos já tinham uma opinião muito bem formada, muito bem elaborada de quem era Jesus. Eles já sabiam que Jesus não era simplesmente um homem. Eles já sabiam que Jesus não era simplesmente um guru, um curandeiro ou qualquer coisa que se assemelhe a isso. Eles já sabiam que Jesus era Deus. Eles já chamavam Jesus de Curios. A palavra Curios, Senhor, ela só se atribui a Deus. E os discípulos sabiam que a nenhum outro na terra eles deveriam chamar de Senhor, senão o próprio Deus. Um judeu jamais faria isso. Então no capítulo 13, os discípulos já têm essa visão do Cristo, de que ele é o próprio Deus. E aqui na última ceia, na última reunião dos discípulos com Jesus, notemos nós que os discípulos começam a perguntar uns aos outros dizendo: quem dentre nós é o maior? Quem dentre nós é o líder? Deixa eu te explicar o porquê que eles fazem esse questionamento. Porque na época, nós entendemos que quando se chegava em uma casa para uma ocasião festiva, o principal escravo da casa, o menor entre os escravos, ele logo se vestia com uma toalha, vinha com um balde de água e lavava os pés dos convidados. Lucas vai revelar então essa discussão entre os discípulos. No capítulo de número 9, versículo de número 46, ele mostra esse questionamento aqui. E então, tendo isso em vista, os discípulos se perguntam quem deles é o maior, porque se eles soubessem quem era o maior, logo eles descobririam quem era o menor. E descobrindo assim, eles saberiam quem dentre eles deveria lavar os pés dos demais. Então os discípulos estão com essa preocupação: não serei eu quem vai lavar os pés de ninguém aqui. Os discípulos perguntam quem é o maior dentre eles no propósito de descobrir quem era o menor. E Jesus então, no meio dessa trama, sem dizer uma única palavra, ele, diante dessa discussão, se levanta da mesa, e o texto que nós lemos vai sugerir que Jesus ele tira as suas vestes. Primeiro ponto que eu quero dizer aqui: tirar as vestes representa se esvaziar de si mesmo. As vestes representavam naquela época quem a pessoa era. Quando no texto diz que Jesus tira as suas vestes, já está fazendo alusão de que Jesus era Deus, mas que esse Deus abriu mão de quem ele era, abriu mão da sua identidade divina, abriu mão de todos os seus atributos divinos para que pudesse se fazer homem e habitar entre nós. Jesus então se cinge com uma toalha, e o texto vai dizer que ele vai se vestir com essa toalha. O interessante é que a toalha aqui é um símbolo de servidão. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não é o próprio Deus? Sim, ele é o próprio Deus. E se vestiu de um símbolo de servidão? Sim, se vestiu de um símbolo de servidão. Sabe o que eu quero dizer com isso? Servir não te exonera do cargo que você ocupa ou de quem você é. Jesus vai dizer aos seus discípulos: vocês não dizem que eu sou mestre e senhor? E fazes bem, porque eu sou. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: se eu, sendo mestre e senhor, lavo os vossos pés, quem dirá vós então? Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Jesus aqui estava usando o seu exemplo para nos ensinar uma lição muito profunda: servir. Independente de quem você seja, independente de quem você é, independente do cargo que você ocupa ou o que você representa na sociedade, independente do seu status financeiro, independente de qualquer coisa, aprenda a servir.
Nós temos que entender que essa é a maior herança que Jesus poderia deixar para nós, o seu exemplo. E se ele deu o seu exemplo servindo, quem sou eu e quem é você para não servir? Amém? É essa palavra do Senhor que eu deixo para o nosso coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.